Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Eu vou falar sobre força da gravidade. É a nossa aula de número 10. Toda vez quando falo ou se vai falar sobre a força da gravidade, a gente fala sobre força gravitacional. Trata-se de uma força de atração que surge aí entre dois corpos que possuem massa, ou seja, os dois corpos eles vão possuir massa, lógico que as massas elas são diferentes, né? E a gente vai saber mais sobre essa força em relação com o peso aí de um corpo. Então, observe que aí na telinha, né, você vê que o planeta ele está ali, ó, puxando a Lua para si, né? Nosso planeta Terra ele tem uma massa, ele tem um peso muito maior do que a Lua, o que faz com que a Lua ela fique em órbita no nosso planeta, porque a Terra ela exerce essa força aí da gravidade. Então, toda vez quando se fala de força gravitacional, é uma força atrativa que surge entre dois corpos aí com massa. O planeta Terra, por exemplo, ele é capaz de atrair corpos ao seu redor e em direção ao seu centro por causa do seu campo gravitacional. A força que é gravitacional, ela vai ser uma força aí atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, ele é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro, por causa aí do seu campo gravitacional. Geralmente, essa força gravitacional ela é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande, como a massa aí de uma estrela ou de um planeta. Então, nesse exato momento, você está sendo atraído por todos os seus objetos ao redor. Mas essas forças, elas são tão fracas que você nem percebe. Se você tentar pular o mais alto que você conseguir, vai lá aí na sua casa, levanta do sofá e dá um pulo. Tenta aí pular o mais alto que você vai conseguir. Mesmo que você se esforce muito, você não conseguirá passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra ela puxa você constantemente para baixo. Vê só, vou tentar aqui dar um pulinho para vocês, não vou pular muito não, mas só... Ó, minha imagem passou até da câmera, mas veja que a Terra ela me puxou para baixo. Então, por mais que eu me esforce, eu não vou sair voando pelos campos, porque eu não tenho asa, não sou uma ave, não sou um organismo, um ser vivo que foi criado justamente para voar. Então, existe esse campo gravitacional que me puxa para baixo, que aí é a força gravitacional. A força gravitacional, né, que é a força de atração gravitacional, depende das massas dos corpos envolvidos. Quanto maior a massa, maior será a força de atração que vai ter existente entre eles. E aí ninguém sabe aí de fato qual é a origem da força gravitacional. Somente entendemos o seu funcionamento. Quanto mais distantes estiverem os corpos, menor será a força de atração entre eles. Então, aí na telinha eu gostaria que vocês observassem que tem o nosso Sol, que é a nossa estrela, ele está ali ó, atraindo os planetas para si, porque ele é muito maior do que os planetas. E ele exerce essa força de atração. Então, todos os planetas eles estão em órbita do Sol, ali girando no momento ali, né, que a gente chama de translação, esse tipo de movimento, por causa da força que é exercida do Sol em relação à questão dos planetas. Bom, essa imagem é bem legal, agora apareceu para vocês, né? A gente tem os planetas da nossa Via Láctea que estão sendo atraídos aí pelo Sol, pela força gravitacional.
E aí, todavia, mesmo distante, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar, ela é suficiente para mantê-los em órbitas, e essas órbitas elas são regulares. Quando os planetas eles estão em órbita em torno do Sol, o mesmo vale aí para a Lua orbitando a Terra, eles estão caindo em direção ao Sol, mas como as suas velocidades orbitais são muito grandes e fazem aí um ângulo de 90 graus com a força gravitacional. Suas distâncias em relação ao Sol permanecem aí aproximadamente constantes, sofrendo somente pequenas variações. E quando se fala da força gravitacional, eu vou falar também sobre a aceleração da gravidade, que foi observada aí e estudada por diversos cientistas, como Galileu Galilei, Isaac Newton, ao longo dos séculos. No entanto, que foi Newton quem conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional entre dois corpos por meio da lei da gravitação universal. E aí a gente vê uma imagem quando se começou a pensar essa questão da força gravitacional, né? Ou seja, a pessoa estava ali, né, numa árvore, e de repente uma maçã cai na cabeça. Poxa, uma maçã caiu na minha cabeça. Ainda bem que não foi uma jaca, né? Se fosse uma jaca, o problema seria bem pior, né? Teria causado aí um traumatismo craniano, mas foi uma maçã. Então vejam bem onde vocês vão descansar nas árvores, né? Quais são os frutos, para que de repente esse fruto não venha cair na cabeça de vocês pela força da gravidade. Quando se fala da força da gravidade, diz que ela é capaz de acelerar os corpos em direção uns aos outros. Essa aceleração ela é chamada de gravidade. Ao nível do mar, a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Ou seja, qualquer corpo solto a essa altura é atraído em direção ao centro da Terra com a velocidade que vai aumentar em 9,8 metros por segundo ao quadrado a cada queda que vai ocorrer. E aí a gente tem a questão da gravidade terrestre. Vê só essa imagem que está aí na telinha. A gente tem a imagem de um edifício, né? Então, quanto maior for a questão, a distância, o objeto ele vai acelerar cada vez mais e vai atingir com uma força muito maior. Então, como eu estava dizendo para vocês, quanto maior for o tempo, né, que um corpo ele leva para cair, maior será a velocidade no momento que ele chega ao solo. Assim, se não levarmos em conta o atrito que existe no ar, todos os corpos que caem no nível do mar possuem a sua velocidade aumentada em aproximadamente 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então, quando eu falo sobre força da gravidade, bora falar agora sobre peso versus massa. A força gravitacional com a qual a Terra ela vai atrair todos os corpos ao seu redor é chamado de força-peso ou simplesmente peso. Cuidado! Quando nós referimos a quantidade de matéria que compõe algum corpo, fazemos aí essa referência à massa e não ao peso. Tá? E aí o importante não é confundir esses conceitos, já que o peso ele é a força gravitacional que um corpo ele é capaz de exercer em qualquer outro corpo que tenha massa. A massa é apenas a quantidade de matéria, geralmente medidas em gramas ou quilogramas, por exemplo, contida em um corpo. Então, se eu falo de peso, eu estou falando da força da gravidade. Não é quanto eu peso. A gente sempre pergunta, né? Tu pesa quanto? Não. Você tem que perguntar qual é a sua massa, né, em relação a gramas, a quilogramas, que é a massa do nosso corpo.
Não é o peso está relacionado com a gravidade. E aí tem algumas curiosidades em relação à gravidade. A força gravitacional que a Lua ela faz sobre a Terra, ela é suficiente para arrastar a água do mar e formar aí as marés. Já ouviram falar das marés? Tem maré baixa, maré alta. Então, mesmo aí a 150 milhões de quilômetros de distância, a força de atração gravitacional do Sol ela é suficientemente forte para manter a Terra presa aí em sua órbita. Então a gente vê aí, né? Eu gostaria que vocês colocassem a imagem aí para a gente ver essa imagem, né? Porque a Lua, ela está recebendo ali, né, a intensidade da força da gravidade, tanto do Sol quanto da Terra. Mas ela também exerce uma força gravitacional, né, em relação à questão da Terra. Isso daí vai fazer com que tenham aí a maré cheia e a maré baixa. Ou seja, né, quando a Lua ela está mais próxima à Terra, ela vai atrair, no caso, a água ali para o fundo do mar, ocorrendo aí, no caso, a maré baixa que se tem aí na região litorânea. E aí, falando aí mais sobre curiosidades, eu quero falar sobre os buracos negros, que são corpos celestes que vão apresentar os maiores valores da gravidade que são conhecidos no universo. Isso por ter uma massa muito menor que a massa da Terra. A Lua ela possui aí a sua gravidade cerca de 5 vezes menor, valendo aí aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí tem a imagem que eu gostaria que vocês observassem do buraco negro, né, que tem uma grande força gravitacional, né? E aí, sem a sua gravidade, a Terra ela não teria atmosfera. Vê que imagem legal, né? Ou seja, se a Terra ela não tivesse gravidade, o que iria acontecer, né? Tudo não iria ali se encontrar fixo na superfície terrestre. Estaria apenas flutuando pelo espaço vazio. Ou seja, se não tivesse gravidade, estaria tudo flutuando. Nós, em vez de andarmos, nós iríamos ali, ó, tá flutuando, né? Aquela imagem que vocês viram quando o homem ele começou a andar ali na Lua, né? Quando dentro dos satélites, que é bem devagar, porque não tem nenhuma força ali de gravidade, e de repente a gente pode assim começar a dançar um reguezinho, mas a aula que é sobre a força gravitacional. Bom, então, a gravidade na Lua, como eu estava dizendo para vocês, ela é bem menor do que na Terra. Então, ao pisar na Lua, os astronautas sentiram-se quase 5 vezes mais leves do que aqui na Terra, devido à questão da gravidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês tenham entendido bem essa questão da força da gravidade. Toda vez quando falo de força da gravidade, eu estou falando da questão do peso, estou falando da questão da aceleração, eu estou falando que um corpo que tem uma massa maior em relação a quilogramas, toneladas, né? Se ele é muito grande, ele vai atrair para si aqueles corpos que são menores. Então, tudo que está ao nosso redor causa essa força da gravidade, embora a gente não perceba que é pequena. A gente só percebe, no caso, quando é um corpo muito grande, no caso do nosso planeta Terra, que nós estamos aqui fixados no chão. Vamos dar mais um pulinho? Então, isso daí é a força da gravidade. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.